Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez a uma série de reflexões sobre o ministério de Jesus no Evangelho de João. Hoje a gente vai refletir sobre o encontro de Natanael com Jesus, que, olha, foi um encontro realmente transformador. E essa é a pergunta que meio que guia a nossa conversa de hoje, sabe? A história do Natanael, lá no Evangelho de João, é incrível porque mostra direitinho como um único momento, uma única interação, pode virar a chave na cabeça de alguém. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. Então, para a gente entender o contexto, a história toda começa de um jeito até que bem simples, sabe? É tipo uma corrente de convites. Jesus dá o primeiro passo, chama alguém e essa pessoa chama a outra. E é nesse boca a boca que a nossa cena de hoje se desenrola. Olha só que interessante a dinâmica aqui. É super importante. Jesus chama o Felipe, mas a coisa não para por aí. A primeira reação do Felipe, sem no calor do momento, é sair para contar a novidade. Ele vai direto no amigo dele, o Natanael, e fala que encontrou aquele de quem Moisés e os profetas tanto escreveram. É o entusiasmo dele que acaba criando essa nova conexão. Tá, mas e o Natanael? Como é que ele recebe essa notícia? Com o mesmo entusiasmo do Felipe? Que nada. A reação dele é uma bela dose de desconfiança e, como a gente vai ver, até um tiquinho de preconceito. Essa frase dele é nossa, ela diz muito sobre como a gente funciona, né? Naquela época, Nazaré era o quê? Uma cidadezinha, sem muita expressão, sabe? Então, a reação do Natanael é puro preconceito. Aquela ideia de que, algo realmente importante, grandioso, não tem como sair de um lugar tão simples assim. É a dúvida que nasce de uma ideia que já está na cabeça. E o que o Felipe faz? Ele não entra em debate, não tenta convencer com 1000 argumentos. A resposta dele é genial, de tão simples. Vem e vê. Ele só convida. E é aí, nesse encontro cara a cara, que o jogo vira completamente. Agora a gente chega no momento chave da história. É aqui que a transformação acontece. Jesus não chega para o Natanael e fala, você está errado por duvidar. Não, ele faz algo muito mais profundo. Ele revela que conhece o Natanael de um jeito pessoal. Quando Jesus diz que o viu debaixo da figueira, que era um lugar comum para estudo e meditação, sabe? Ele está mostrando que o viu no seu momento mais íntimo. E essa revelação pessoal desmonta na hora toda a barreira do ceticismo. E olha o tamanho da mudança. É uma virada de 180 graus. A gente vê aqui o antes e o depois lado a lado. De uma dúvida cheia de preconceito com o lugar, para uma das declarações de fé mais fortes que a gente encontra no Novo Testamento. O Natanael vai de cético a crente, assim num piscar de olhos. Tudo por causa desse encontro pessoal e revelador. Certo, mas aí fica a pergunta, né? O que essa história que aconteceu há tanto tempo tem a nos ensinar hoje? O que a gente pode tirar de lição prática desse encontro que mudou tudo para o Natanael? Vamos ver? Dá pra gente resumir as lições em 4 pontos principais. Primeiro, estar aberto para aceitar o chamado, que nem o Felipe. Segundo, sentir aquele impulso de compartilhar o que é bom, levar a notícia adiante. Terceiro, ter a coragem de olhar para os nossos próprios preconceitos e superá-los. E por último, ter aquela sensibilidade para perceber o divino nas coisas simples do dia a dia. Resumindo, então, a história é um convite para a gente ficar mais atento à voz de Deus no meio da correria. Para a gente entender que o entusiasmo na fé pode contagiar quem está perto. Para a gente se permitir ser surpreendido, sabe? Deixar que as nossas expectativas sejam desafiadas. E, claro, procurar o sagrado nos momentos mais comuns, que nem o Natanael lá debaixo da figueira. E tudo isso nos traz para o finalzinho da nossa reflexão. A história de Natanael, no fundo, não é só uma história antiga. Ela é um convite. Um convite que continua valendo, mesmo hoje em dia. A grande mensagem aqui é a seguinte: do mesmo jeito que Jesus conhecia o Natanael lá no cantinho dele, refletindo, a narrativa sugere que existe um conhecimento divino e profundo sobre cada pessoa. E por isso, o convite para seguir esse caminho é algo muito pessoal, baseado nesse conhecimento íntimo. Então, a história termina deixando uma pergunta para a gente pensar. Para quem anda meio cético, cheio de dúvidas ou com o pé atrás por causa de algum preconceito, o convite do Felipe ainda está no ar. Vem e vê. A questão que fica é sobre a disposição de cada um para aceitar esse convite e experimentar por si mesmo. E para a gente fechar, fica uma última reflexão. A experiência do Natanael mostra que as maiores viradas da nossa vida podem começar com um único momento, um único encontro.
Uma jornada inteira de crescimento, de fé, pode ter seu ponto de partida justamente onde a gente menos imagina. Basta ter a mente e o coração abertos para a possibilidade.